Olá meninas e meninos do crochê, voltando aqui para atualizar vocês e também tirar uma dúvida aí de uma pessoa que um dia também já foi a minha dúvida. Gente, aqui tá muito quente, se vocês escutarem algum barulhozinho, é o ventilador que eu botei aqui bem próximo de mim. E também tá tendo acho que eu tô construindo alguma coisa para cá que tá tendo aquele barulho de furadeira ou aquele negócio que corta. E assim, essa dúvida dessa pessoa é bem comum, né? Eu já tive essa dúvida também. Passei um tempo tendo essa dúvida, porém na época eu não perguntei para ninguém. E a dúvida é como ser produtiva. Essa pessoa tem dúvida de como ser produtiva, né? Essa pessoa também faz crochê, mas só que ela fala que ela não consegue ser produtiva e ela quer ser produtiva. Então ela pergunta como ela faz para ser produtiva. Né? Eu vou dar o meu exemplo, eu não posso dar exemplos de outras pessoas, eu tenho que dar o meu. Por quê? Porque cada uma pessoa ela tem o seu tempo, ela tem sua realidade ali, né? Suas horas ali. Por exemplo, tem pessoas que têm filhos, né? E tem, às vezes tipo, a criança ainda é tão pequena, ainda não estuda. Tem mulheres aí casadas que só elas cuidam da casa, né? E tem outras que são casadas, mas a tarefa da casa é dividida, né? E as que têm filhos que não conseguem deixar com ninguém, então tipo já vai trabalhar mais à noite ou o horário que essa criança está dormindo, né? Então assim, a minha realidade é, se, por exemplo, eu hoje eu não peguei no crochê, eu peguei o crochê agora para fazer, agora nesse momento que eu tô gravando aqui para vocês, para dar continuidade as florzinhas aqui rasteirinhas, as flores rasteiras, que dessa daqui são bastante que eu tenho que fazer, então eu tô fazendo, adiantando mais elas aqui. Tem outros modelos aqui, como eu falei, eu vou ficar atualizando vocês. Tem outro modelo para mim fazer que eu ainda não fiz, eu já não fiz um vídeo mostrando para vocês quais os modelos eu já tô fazendo, mas tem modelos ainda que eu ainda não fiz. Tem mais um modelo ainda que eu ainda não fiz, que eu vou trazer aqui para vocês. E hoje eu não fiz o crochê. Tava fazendo algumas coisas aqui na minha casa que eu precisava fazer, que tava me incomodando, né? E eu precisava dar uma agilizada aqui. E depois eu fui estudar. Depois que eu parei de estudar, tomar um banho e vim pra cá. Então, assim, o meu tempo agora, eu vou trabalhar até mais ou menos umas 10, 11 horas da noite, porque eu durmo bem tarde. Já teve vezes de eu trabalhar e não parar assim nem para ver hora, sabe? E quando eu começo a trabalhar, eu não pego o celular, deixo o celular longe de mim. Tudo que me distrai, eu deixo tudo distante de mim, para que eu possa ser produtiva. Porque se eu pego essa peça aqui, eu peguei essa peça aqui para fazer, estou conversando com vocês, né? Então, se eu estou conversando aqui com vocês, logicamente, mesmo que eu comece a trabalhar aqui, a minha produtividade ela vai ser diferente daquela produtividade de quando eu não estou conversando com ninguém, né? Às vezes o que eu ainda faço, aquilo que eu sei que não vai me distrair, por exemplo, eu boto algo, né, algo assim para mim ficar ouvindo, uma música para mim ficar ouvindo, né? Eu gosto de ouvir louvores, eu gosto de ouvir muito louvor. Então eu boto ali para mim ficar ouvindo, isso não me atrapalha, muito pelo contrário. E começo a trabalhar, e ali eu trabalho até umas horas, sabe? E quando eu começo a trabalhar, eu já falo assim, olha, eu não tô para ninguém nesse momento mandar mensagem, depois eu vou respondo. Se alguém quiser falar comigo, só se for um caso mesmo de emergência. Se não for emergência, eu não vou atender, estou trabalhando, meu horário de trabalho. Quando é meu horário de trabalho, eu encaro como se eu estivesse trabalhando numa empresa fora. Porque não é porque é o meu trabalho que eu não vou encarar como um trabalho. Isso é o primeiro passo, encarar como um trabalho. Porque se eu for encarar apenas, é porque eu sei, é meu, o trabalho é meu mesmo, eu trabalho a hora que eu quero, eu paro. Não, tem que ter uma meta, né? Tem que ter disciplina. E então, quando eu encaro isso, tipo, eu vou trabalhar até tal hora eu trabalho, né? Como hoje eu atrasei tudo, mas foi por uma boa causa, né? Consegui agilizar algumas coisas que eu precisava agilizar pro meu dia a dia e consegui dar uma estudada no meu curso aí. E então o que acontece? Agora eu vou produzir.
o que eu sei o tanto que eu já teria produzido até esse momento. Então eu vou querer produzir tudo que eu não consegui produzir até agora. Então daqui até às 10 horas da noite, eu já vou ter conseguido produzir tudo isso e um pouco mais, né? Então assim, o primeiro de tudo é isso, né? Tipo, colocar uma meta durante a semana. Quando começa a segunda-feira, eu já faço ali um pequeno rabisco. Se eu tenho as encomendas, por exemplo, dar um exemplo. Semana, na segunda-feira, o que eu coloquei para essa semana? Produzir flores. Então, é mais trabalhoso, né, produzir flores. Então, essa semana inteira eu vou estar na produção de flores. Mais interessante é que entre essa produção de flores, eu já fiz um tapete. Eu acho que isso é coisa de toda crocheteira, ela não consegue ficar só num trabalho só, né? E eu acho que tem muita gente que vai se identificar que eu não sei pegar, tipo assim, eu tô com 3 coisas para me fazer. Eu vou fazer essas 3 peças praticamente ao mesmo tempo. Eu vou trabalhar alguns minutos em umas, eu enjoar aquele ali, eu vou pegar a outra. Aquilo ali já começou a querer me... Já pego a outra. E isso não me atrapalha. Isso não me atrapalha, muito pelo contrário. Isso me ajuda. Então, isso agiliza o meu trabalho, né? Eu ganho mais tempo e eu me torno mais produtiva, consequentemente, por causa desse tempo trabalhado numa peça que poderia estar ali parada, esperando eu ter um outro tempo para pegar ela. E aí, na segunda-feira eu fiz isso, mas se não fosse isso aqui, eu não tivesse essas flores para fazer, porque são muitas, porque depois dessas flores ainda pega muita coisa ainda vem base, ainda vem muita coisa ainda para fazer. Então, na outra semana, por exemplo, eu já vou ter terminado essas flores. O que eu já vou fazer? A base dessas produções aqui. Já vou começar as bases. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou separar, né? Eu vou trabalhar na base para essa encomenda aqui, na base para essa outra e na base para essa outra. Eu vou trabalhar a semana toda só em base. Preparo todas essas bases. Aí depois eu já vou voltar já com a parte já para dar continuidade e finalizar aquelas peças já para outra semana, né? Que eu falo assim outra semana, mas isso depende, né, da agilidade de cada um. No meu caso, eu não chego até aí na outra semana. Na mesma semana eu já finalizo ali aquelas e já finalizo as bases e já começo o restante da peça, né, o corpo da peça. E, então, a minha resposta para essa pergunta é colocar metas, né? Coloca metas ali, né? E para ser produtivo, além da gente colocar metas para ser atingida, que isso ajuda muito, mas a gente tem que ter disciplina. Não adianta colocar uma meta e não ter disciplina. Como assim? Tipo, não adianta eu colocar uma meta que eu quero produzir tanto, mas aí me deu preguiça, eu vou fazer só até tal hora, eu vou parar, vou fazer outra coisa. Não, tem que colocar ali uma disciplina. Eu preciso trabalhar até tal hora, eu vou até aquela hora. Eu vou trabalhar tantas horas, eu vou trabalhar aquelas horas. Eu vou encarar como um trabalho mesmo, como eu sempre falo. Para mim, aqui, é o meu trabalho. O meu trabalho para me ganhar o meu dinheiro todo mês. Então é como se eu estivesse trabalhando fora. Eu vou me esforçar ainda mais. Se eu me esforçava como CLT, hoje eu vou me esforçar mais ainda porque eu tenho que expandir mais o meu trabalho. Então isso requer tempo, isso requer investimento de tempo, investimento não só de custo, mas principalmente de tempo, né? E se a gente coloca tempo para o nosso trabalho, consequentemente a gente vai melhorar dia após dia. Então aí é disciplina, né? A gente precisa ter uma disciplina e colocar metas. Então essa é na minha realidade, tá? Eu espero que eu tenha conseguido aí ajudar de alguma forma, tá? Eu poderia aqui falar mais e mais coisas, mas se eu fizer um vídeo de mais de 10 minutos, vai ficar muito chatinho de assistir. Então é isso que eu tenho para deixar para você que fez essa pergunta e para quem também tem essa dúvida, tá? A gente tem que ter metas para poder concluir o que a gente quer, né? Metas e disciplina, tá bom?